relógio de parede pairava acima da porta da academia como uma sentinela, seus ponteiros marcando um tempo que nunca coincidia com o mundo lá fora. Vera insistia em ajustar aquele mecanismo todos os dias, girando o botão minúsculo com a ponta dos dedos, mesmo sabendo que, no dia seguinte, ele voltaria a se adiantar. Era um gesto ritualístico, quase uma superstição, que ela executava com a precisão de quem acredita poder segurar o passado entre engrenagens e mola. O cheiro de couro gasto e suor impregnava o ar abafado, misturando-se ao ruído surdo dos carros na rua, abafado pelas paredes grossas. Mas, acima de tudo, o silêncio era sempre breve, nunca inteiro. Do teto, o arrastar de sapatos e o estalo de saltos rompiam a ordem, invadindo o domínio de Vera com a marca inconfundível da vida no andar de cima. No estúdio de dança, Dolores improvisava passos que não estavam em nenhum manual, girando ao som de uma música cortada pelo rádio antigo, enquanto os socos vindos do ringue abaixo desenhavam um compasso paralelo. O chão de madeira rangia sob o peso de suas decisões, e o vidro do copo de café frio deixava marcas úmidas sobre a mesa. Dolores sabia que, depois da assembleia, tudo poderia mudar, mas naquele instante, o ritual de dividir o café gelado com Vera, mesmo sem palavras, era o que ancorava o dia. Era um abrigo silencioso, construído sobre a rivalidade, onde cada uma reconhecia na outra a mesma luta por deixar uma marca. Quando Vera soltava o relógio, aceitando que nem tudo respondia ao seu comando, o tempo parecia hesitar entre o controle e o improviso, como se ambas partilhassem a mesma respiração contida. No corredor estreito que separava a academia do estúdio, Vera e Dolores cruzavam caminhos em passos curtos, evitando esbarrar em lembranças antigas. O café frio, sempre dividido em copos de plástico, servia de escudo entre as duas. Um ritual que nunca era suficiente para aquecer, mas que carregava o peso de uma trégua não declarada. Vera, ao notar uma ponta do lenço lilás de Dolores virada para fora, fingia ajeitar o próprio casaco, mas tocava de leve o tecido, como se tentasse alinhar algo além do pano. Dolores não recuava. Em vez disso, apertava o copo, aceitando o gesto como quem aceita um pedido de pá. O cartaz torto na parede permanecia intocado, e ambas sabiam que ninguém ali se importava com a simetria, exceto Vera. O corredor testemunhava a construção de uma ponte quase invisível, feita de gestos mínimos e olhares desviados, onde mãos treinadas para recuar aprendiam, aos poucos, a permanecer. Na sala abafada da Associação de Comerciantes, Vera apresentava números sólidos, sua voz firme preenchendo o espaço entre as cadeiras. Falava de estabilidade, de tradição, de um legado que resistia ao tempo e às crises. Esperava que a segurança dos dados conquistasse respeito, mas percebia, no brilho dos olhos dos avaliadores, que a atenção fugia para Dolores, que falava de novas parcerias e projetos ainda por nascer. O ritmo da sala mudava, e Vera sentia a rigidez de seu discurso como uma armadura pesada demais. Observava Dolores sorrir, adaptando-se ao humor da reunião, improvisando respostas que atraíam o interesse da banca. O contraste entre o controle e a invenção tornava-se palpável, na temperatura desigual do ar e nos silêncios curiosos dos ouvintes. Quando recolheu suas planilhas, Vera hesitou, percebendo que inovação pesava mais do que garantia naquele ambiente, e que, talvez, fosse hora de arriscar mais do que planejar. De volta ao vestiário da academia, Vera se via cercada por pilhas de documentos, recibos antigos e listas de material que pareciam não servir para nada. O cheiro do couro molhado e o eco distante do ringue lembravam o que estava em jogo. Não apenas a tradição, mas cada rosto que aprendeu a respirar naquele espaço. Entre as folhas, um envelope esquecido chamava sua atenção. Ao tocá-lo, sentiu o peso do legado do pai, não só no nome, mas na responsabilidade de manter o lugar como abrigo. Não era a glória que importava, mas o que pulsava fora dos regulamentos. Pela primeira vez, Vera encarou a possibilidade de defender não apenas a tradição, mas as pessoas que faziam parte dela. Segurou o envelope com força, como se ali estivesse a resposta que nenhuma banca conseguiria entender. No estúdio de dança, durante o ensaio, Dolores conduzia os alunos como sempre, mas percebia que cada movimento carregava uma espera tensa. Os corpos, antes leves, agora hesitavam entre um passo e outro, como se contassem os movimentos para trás.
A energia que preenchia o salão parecia dissolver-se entre uma música e outra, enquanto a dúvida atravessava os gestos, tornando-os mais pesados. Dolores via nos olhares refletidos no espelho que o improviso, antes abrigo, agora era ameaça. Os alunos buscavam direção, futuro, e não apenas consolo. Ao ver um deles ajeitar o cartaz que ameaçava cair da parede, Dolores sentiu o peso de ser a única referência de esperança naquele salão. Ela sabia que manter o ritmo não bastava. Era preciso mais do que prometer segurança. Era preciso criar juntos, mesmo sem garantias. Na calçada em frente aos negócios, o rumor discreto das lojas ao redor forçava Vera e Dolores a recalibrar o tom, cada palavra atravessando uma faixa de respeito público. O improviso de Dolores, sempre visto por Vera como ameaça à ordem, ganhava outro contorno ali. As respostas de Dolores escapavam menos afiadas, mais desarmadas, enquanto o vai e vem dos vizinhos criava uma barreira invisível, obrigando o duelo a acontecer num campo estreito, onde só o essencial resistia. O silêncio entre um argumento e outro era reconhecimento do que não podia ser dito, nem mesmo para si. Quando Dolores afastou a pasta, um gesto mínimo, Vera sentiu a defesa baixar e algo próximo da dúvida infiltrar-se, como o cheiro persistente de fermento fresco na manhã. O embate não terminava, mas se deslocava. Agora, era a vulnerabilidade exposta que circulava entre elas, mais densa que qualquer acusação. Durante o treino noturno na academia, Vera acelerava a série, sentindo cada músculo exigir mais do que o comum. Sabia que o jurado estava ali para medir, não para admirar. Cada movimento era um argumento. Tradição é precisão, repetição, disciplina. Mas o som da milonga atravessava a parede, um compasso inesperado que distraía até o treinador. O olhar do jurado, antes fixo em Vera, começava a buscar outra direção. O bloco de anotações se fechava devagar, não por estar cheio, mas por falta de surpresa. Vera percebia que ali o que valia não era só a força do que sempre foi, mas a promessa do que podia ser reinventado. O treino não bastava mais, e ela hesitava entre o golpe e o passo, sentindo a voz fraquejar ao tentar afirmar que novidade não faz campeão, mas sem conseguir sustentar a certeza até o fim. No estúdio de dança, após o ensaio, Dolores encarava o caderno de anotações, folheando páginas preenchidas por coreografias interrompidas, nomes de alunos que não voltaram, sequências riscadas por insegurança. O papel pesava não pelo volume, mas pelas ausências. Ela sabia que repetir não bastava, e por isso hesitava, buscando nas margens algo que ainda a surpreendesse. Em vez de apagar, traçava novas linhas rápidas, sobrepondo passado e desejo. O som do grafite correndo preenchia o espaço, substituindo o silêncio confortável por uma inquietação criativa. Ali, Dolores decidia abrir espaço para o imprevisível, mesmo que a banca não entendesse. Era um gesto técnico, preciso, mas que reescrevia sua própria história, marcando o compromisso de arriscar tudo em nome do improviso. Na sala abafada da Associação de Comerciantes, cada gesto parecia calculado demais, como se qualquer descuido pudesse ser interpretado como fraqueza. O cheiro persistente do café derramado misturava-se à ansiedade dos presentes, todos esperando pelo veredito do edital municipal. O cartaz do edital, colado torto na parede, lembrava que não havia espaço para alianças fáceis. Só uma proposta sobreviveria ao confronto direto. Mesmo quando surgia a chance de diálogo, a memória dos embates anteriores pairava, tornando cada palavra uma aposta e cada silêncio um risco calculado. O jurado sugeria a possibilidade de unir forças, mas Vera, sem olhar para Dolores, negava, afirmando que cada projeto tinha identidade própria e que uma fusão não fazia sentido. Dolores, com um sorriso de lado, sustentava que improviso não cabia em planilha e que não sacrificaria isso para se encaixar em um edital. Um dos comerciantes alertava que, se não tentassem, ambas poderiam perder. Vera, tentando suavizar, fechava o caderno com força, afirmando que colaboração só funcionava quando havia confiança, o que não era o caso. Dolores apenas levantava o olhar, segurando a resposta, e voltava a brincar com o chaveiro. O jurado concluía que precisariam reavaliar a viabilidade das duas propostas, deixando no ar a tensão de uma decisão que poderia redefinir não apenas negócios, mas vida. Enquanto a noite caía sobre o bairro, o som dos socos ecoava pelo teto,
misturando-se à música de dança que nunca cessava completamente. O relógio de parede continuava seu tic-tac irregular, marcando um tempo que escapava ao controle de Vera. No vestiário, o lenço de Dolores permanecia esquecido sobre o banco, dobrado com descuido, como um lembrete silencioso de tudo que ainda não estava resolvido. O café frio, agora abandonado na pia, perdia o calor que nunca teve, mas guardava, em sua persistência, a promessa de que, apesar das fissuras, ainda havia algo que ligava as duas mulheres. Entre o aço do ringue e o veludo do estúdio, o bairro seguia pulsando, indiferente às lutas silenciosas travadas entre controle e improviso, tradição e reinvenção. Acima de tudo, a pergunta permanecia: até onde cada um iria para salvar seu espaço? Quem cederia primeiro? O relógio, indiferente, marcava um novo horário, enquanto Vera e Dolores, cada uma à sua maneira, preparavam-se para o próximo round. O lenço de dança, esquecido no vestiário da academia, não pertencia àquele território de suor e rotina. Era um detalhe deslocado, tecido claro em meio ao cheiro de couro e antisséptico, quase um convite para atravessar a linha invisível que Vera desenhara entre controle e improviso. Ela sentiu o peso do improviso invadir sua rotina tão cuidadosamente protegida. O objeto de Dolores insistia em permanecer ali, uma nota desafinada entre socos cronometrados e o tic-tac do relógio de parede, que Vera ajustava toda manhã, como se pudesse segurar o tempo com as próprias mãos, resistindo ao impulso de simplesmente largar o lenço nos achados e perdidos. Vera o guardou no fundo da bolsa, dobrando-o com precisão que beirava o ritual. Naquele instante, percebeu que guardar era manter Dolores próxima, ainda que a revelia, e o tecido, agora escondido, parecia latejar, criando uma ponte secreta entre as duas. Pela primeira vez, a possibilidade de devolver aquele lenço pessoalmente se insinuou, deixando um rastro de curiosidade onde antes só havia irritação. O gesto de guardar não era apenas sobre o objeto, era sobre o que ele representava, sobre o que ela ainda não sabia nomear, mas já sentia na pele, como um arrepio que não se explica. No andar de cima, Dolores ensaiava sozinha no estúdio de dança. Repetia o mesmo compasso 3 vezes, o corpo obedecendo só até metade, então travando como se esperasse um olhar que nunca chegava. O silêncio entre os passos pesava, preenchido apenas pelo som dos próprios pés deslizando no taco e pelo eco distante dos socos vindos do andar de baixo, misturando dança e luta num compasso que só ela parecia ouvir. Tentava improvisar, mas cada gesto terminava cedo demais, como se faltasse o impulso de alguém que a visse, que a provocasse sem palavras. Sem Vera, a sala crescia e esfria, e até os movimentos mais íntimos pareciam ensaio para ninguém. Dolores se deu conta de que as ideias mais livres brotavam quando sentia Vera por perto, mesmo sem tocar, só percebendo o calor da presença dela pairando. Atento, o vazio virou saudade, e, com ela, um desejo quase físico de buscar Vera, pedir que ficasse só mais um pouco, só para ver como as coisas poderiam ser se ela permitisse. O dia avançou até encontrar as duas em um espaço apertado da cafeteria do bairro, onde gestos pequenos carregavam peso. Vera devolveu o lenço de dança, colocando-o ao alcance de Dolores, mas sem pressa, como quem entrega mais do que um objeto. O humor surgiu ali, não para esconder, mas para tornar leve o que poderia ser confronto. Dolores percebeu o risco na entrega e escolheu rir, quebrando a rigidez do ritual. Vera, acostumada a se defender, pegou-se sorrindo antes de conseguir controlar o rosto, e nesse instante a rivalidade se dissolveu um pouco, como açúcar em café frio. O lenço, esquecido no vestiário, agora mediava um pacto silencioso, devolvido com cuidado, aceito com ironia, transformava o ambiente. O clima tenso dos encontros anteriores se infiltrava apenas nas entrelinhas, mas a resposta de Vera, o sorriso involuntário, o gesto de tocar no lenço antes de soltar, revelava uma abertura inesperada. A cafeteria, testemunha de tantas disputas, registrava uma pausa. A barreira entre as duas era quebrada por um detalhe, um objeto, e por uma piada que não deveria funcionar, mas funcionava. O momento não era grandioso, mas era decisivo. E, por um breve instante, as duas compartilharam intimidade sem precisar nomear. De volta à academia, Vera conduziu o treino da manhã sem pressa.
Encostou os dedos no punho da aluna, ajustou a fita com o mesmo cuidado com que dobrar o lenço, e explicou cada movimento como se fosse segredo compartilhado. A voz dela era baixa, mas firme, criando uma ilha de atenção no meio do ruído da academia. O cuidado se fazia visível. Vera permitia que a aluna errasse, não corrigia de imediato, esperava o tempo exato para intervir. Do outro lado do vidro, Dolores observava tudo, percebeu que o rigor de Vera não era dureza, mas proteção. A admiração nasceu no detalhe. Vera deixava a aluna escolher o próprio passo, e o gesto era tão nítido quanto um convite. O silêncio entre Vera e a aluna era preenchido por pequenos sons, o velcro do protetor de mão, o ar recortado pela respiração da novata, o eco distante de um golpe. O instante se alongou. Dolores entendeu que aquele cuidado não era para a plateia, mas para quem precisava. O respeito crescia ali, sem aviso, transformando desconfiança em algo mais sólido, mais difícil de desfazer. A tarde trouxe o peso das reuniões na sala da Associação de Comerciante. O vazamento na academia coava ali como algo menor, um detalhe administrativo, mas Dolores percebeu o contorno da defesa. Cada palavra de Vera era uma muralha, cada recusa, uma fissura exposta. O cansaço nos olhares que se cruzavam não vinha do problema em si, mas do esforço de manter intacta a aparência de força. Quando Dolores propôs ajuda, a tensão não estava no desacordo, mas naquilo que não se dizia, a fragilidade que insistia em escapar por entre as frases calculada. E Vera, por fim, recusou não o auxílio, mas a exposição, como quem segura a porta de casa contra o vento. Dolores entendeu, e a reunião terminou não com alívio, mas com um silêncio que valia mais do que decisão. O ritual do café frio foi mantido, xícaras alinhadas, mas não tocadas, como se o gesto de beber fosse admitir um desejo de reconciliação que nenhuma delas estava pronta para assumir. Mais tarde, na sala de equipamentos da academia, a água escorria sem pressa, mas cada gota parecia um lembrete. Vera fingia que estava resolvendo o problema, mas a flanela esquecida revelava o contrário. Dolores não trouxe só ferramentas, trouxe a chance de um gesto simples, e o risco de ser mal interpretada. Na tensão do corredor estreito, o corpo de Vera bloqueava, mas o silêncio entre elas era mais largo que a sala. O gesto de Dolores, oferecer ajuda, não encontrou espaço. O que poderia ser alívio virou outro tipo de embate. Não pelas palavras, mas pela negativa, pelo balde recusado. E quando Dolores recuou, não houve barulho de porta batendo, só o som contínuo da água, insistente, como se a rivalidade agora tivesse seu próprio ritmo no chão. Vera apertou o punho sobre a flanela, esquecendo-se da água que avançava pelo tênis, o controle escorrendo junto com o vazamento. No vestiário, Vera apertou o pano até sentir a palma arder, forçando a toalha contra o vazamento como se fosse possível conter tudo na força do gesto. O som da água ecoava, ocupando o espaço onde antes havia vozes e risos de treino. Ela tentou ajustar a válvula, mas só fez o jato aumentar, respingando em seu rosto e no tênis gasto. O tempo avançava sem pausa. O relógio na parede marcava minutos que pesavam, cada tique um lembrete de que o controle era feito de pequenas derrotas. O corpo de Vera se fechou, os ombros encurvados em torno de si, e o silêncio do vestiário fez a ausência de Dolores se tornar quase física, uma ausência que cortava mais que o frio da água. O chão se transformou em campo minado, cada mancha se espalhando como lembrança de tudo que ela não conseguia segurar. O controle escapava, e Vera sentia dentro do peito um cansaço que não se resolvia com força, mas com uma entrega que ela ainda resistia em aceitar. No corredor entre academia e estúdio, Dolores sentiu o peso de cada azulejo, testemunha silenciosa dos dias em que ela e Vera dividiam tarefas, broncas e riso. O som dos socos, agora distante, separado por paredes e mágoas, trouxe uma saudade que apertava mais que raiva. Ela apertou a chave de fenda, querendo atravessar a porta, mas não cedeu. Em vez disso, permaneceu ali, o corpo meio voltado para Vera, meio pronto para recuar, esperando um gesto, uma palavra, qualquer sinal. O orgulho, antes escudo, agora era obstáculo, mas a espera, por menor que fosse, era uma fresta. Dolores não foi embora. Permaneceu sentada no chão frio, ouvindo o ritmo dos socos, aberta ao que viesse, mesmo que fosse só o silêncio compartilhado.
Na sala de aula da academia, a ameaça não precisava ser declarada. Ela se instalava no ritmo alterado da sala, no modo como os olhos evitavam encontrar os de Vera. Ela reconheceu, pelo burburinho mais baixo, que nem os exercícios de sombra conseguiam puxar a energia adiante. O ambiente, que antes vibrava com socos e risadas, agora parecia pedir licença para existir. O rumor do fechamento não precisava ser confirmado, estava no modo como um aluno amarrava o cadarço, olhando para a porta como quem avaliava a rota de fuga. Pela primeira vez, Vera sentiu que a disputa deixará de ser apenas entre ela e Dolores. Agora, o destino da academia escorria por entre dedos que não sabiam onde se apoiar. O controle, outrora absoluto, se fragmentava em dúvidas e olhares desviados. A assembleia de comerciantes reuniu todos em torno de uma mesa comprida, papéis amarelados pelo tempo e xícaras de café frio alinhadas como soldados esperando ordem. Entre tentativas de argumentação e olhares enviesados, o ritual do café persistia, sempre servido, nunca bebido, esperando que alguém ousasse ser o primeiro a tocar. No fundo da sala, cochichos e papéis trocados denunciavam alianças frágeis, enquanto Vera e Dolores, cada um em sua ponta, duelavam em silêncio e gestos mínimos. Um lenço deixado de propósito, um conselho sussurrado, uma resposta atravessada. Nada era direto, tudo era código, tudo era risco calculado. O cansaço aparecia nos detalhes. O modo como Vera desenhava círculos invisíveis na borda da xícara, ou como Dolores, ao notar, empurrava discretamente sua própria xícara na direção de Vera, oferecendo sem olhar. A tensão não se dissolvia, mas se dobrava num acordo provisório, costurado com hesitação e reconhecimento. O café frio, testemunha dos jogos pequenos, agora era um convite para baixar a guarda. Quem aceitasse, perdia, ou talvez ganhasse, pela primeira vez, algo mais que a vitória. E, quando tudo parecia prestes a estourar, a verdade caiu como pedra, só um negócio sobreviveria. O anúncio da banca, feito com voz seca, não permitiu dúvidas. Não era hora de manobra, nem de simpatia. Queriam clareza. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer discurso. Vera segurou o lenço, sentindo o tecido entre os dedos, e soube que, se fosse para cair, cairia com dignidade. Dolores, olhando para o café, comentou que postura contava mais do que estratégia, que eles viam tudo, até o que se achava que estava escondido. Vera deixou escapar um sorriso quase imperceptível, reconhecendo que Dolores sempre soubera disso. E quando Dolores empurrou a xícara para Vera, oferecendo sem olhar, não era apenas café frio, era um pacto. Dividir, pelo menos naquele dia, era o máximo de concessão possível. O relógio de parede, impassível, marcava um novo horário, e, entre o aço do ringue e o veludo do estúdio, o bairro seguia pulsando. O que estava em jogo era mais do que um subsídio municipal, mais do que tradição ou reinvenção. Era a chance de, pela primeira vez, perder para ganhar algo que nunca coube nas regras antigas. E, enquanto a assembleia se dispersava, o café frio permanecia sobre a mesa, metade bebido, metade promessa. No estúdio de dança, quando a noite já dissolvia os contornos das janelas, Dolores insistia nos mesmos passos de sempre, mas o corpo parecia responder com uma resistência que não vinha do músculo, e sim de uma ausência maior. Cada giro terminava truncado, como se uma força invisível puxasse seu centro para trás. Ela tentava improvisar, buscando na música um abrigo, mas o ritmo se desfazia em ruído, deixando-a sozinha com o eco das sapatilhas marcando o assoalho em falso. O cheiro de madeira encerada misturava-se ao suor frio que escorria pelas têmporas, e o suspiro dela soava mais longo do que a melodia. Só quando fechava os olhos e abandonava a esperança de controlar tudo é que a dança mudava. Os braços encontravam o ar no tempo certo. O chão parecia menos traiçoeiro. Ali, no escuro dos próprios cílios, Dolores sentia falta não apenas do espaço amplo, mas de Vera observando do canto, braços cruzados, corrigindo sem dizer palavra alguma. O reconhecimento vinha como um aperto no peito. Improvisar só era possível quando havia confiança de que alguém seguraria, caso tropeçasse. Abrir mão do controle doía mais quando não havia ninguém esperando do outro lado. E a mão dela, antes firme, hesitava sobre o volume do rádio, sem coragem de desligar o que restava de companhia naquela sala vazia.
Enquanto isso, do outro lado do prédio, Vera permanecia na academia, sentada diante de uma mesa onde repousava uma carta antiga. Passava o dedo pelo nome do pai, impresso com letra firme no final da folha já amarelada, como se pudesse absorver coragem do papel envelhecido. As palavras, quase decoradas de tanto reler, pesavam e amparavam ao mesmo tempo, e o cheiro de couro vindo das luvas jogadas ao lado misturava-se ao aroma seco de papel antigo. Vera fechava os olhos, sentindo a textura áspera do envelope contra a pele, e por um instante, ouvia a voz do pai ditando conselhos na cadência dos treinos. Nunca recuar, mas também nunca repetir um movimento só por tradição. Entre o som do cronômetro marcando intervalos e o ruído abafado dos alunos no corredor, ela percebia que o legado não era prisão, era roteiro aberto, pronto para ser reescrito. A carta deixava de ser aviso e se tornava convite. Reinventar também era honrar. O gesto de guardar a carta no bolso, dessa vez, não era de recuo, mas de aceitação. O medo de trair cedia espaço a uma esperança silenciosa, nascida no contato entre o papel e sua mão. Quando se levantava, havia algo diferente no modo de ajeitar as bandagens, um cuidado que não era só repetição, mas promessa de algo novo. O relógio de parede, sempre ajustado por ela, marcava o tempo com uma precisão que agora parecia menos urgente. Na calçada, sob a luz pálida dos postes, Vera segurava a porta da academia, sem olhar diretamente para Dolores. O gesto interrompia a coreografia antiga de rivalidade que as mantinha afastadas há anos. O tempo, por um instante, se dobrava ao redor das duas. Compartilhavam uma pausa, onde o passado ressurgia nas bordas do presente, não em palavras, mas no reconhecimento silencioso de uma rotina perdida. Era só uma porta, diziam os corpos, mas também era o que separava quem ia de quem ficava. Dolores aceitava o gesto, inclinando a cabeça numa gratidão contida, e algo se rearranjava entre ela. O ritual de evitar contato cedia espaço a uma nostalgia palpável, feita de pequenas concessões. O som do portão batendo suavemente ao fechar ecoava mais do que qualquer despedida, e Vera, ao comentar que o portão estava empenando, evitava dizer o que realmente queria, que a presença de Dolores ainda fazia diferença. Mais tarde, no ringue vazio, Vera repetia golpes que conhecia de cor, mas cada movimento solitário grudava no corpo como uma roupa molhada. A ausência de Dolores se fazia presente nos espaços entre os socos. Ali não havia resposta, nem surpresa, apenas o vazio que ampliava a cada gesto ensaiado. O ritual do boxe, antes refúgio, agora revelava o que faltava, a pausa inesperada, o improviso que só existia em dupla, o olhar que desafiava e convidava. O esforço para manter a rotina revelava, no fundo, o desejo abafado de partilha. Na tentativa de dominar o tempo com repetições exatas, Vera descobria que o controle não compensava a ausência. O ringue, tão familiar, se transformava em fronteira. Ela sentia, nos músculos e no peito, a falta de alguém para errar junto. Ao enxugar o rosto com a toalha, evitava olhar para o canto do ringue, onde antes Dolores se apoiava, observando em silêncio. No vestiário do estúdio de dança, Dolores encarava o bilhete deixado por Vera, a ponta dos lábios crispando, como se temesse ler o que já sabia. O lenço, devolvido por Vera, não era apenas lembrança. Era uma oferta, um pedido para reabrir o caminho entre as duas. Ela fechava os olhos, sentindo o peso do tecido sobre a palma, a matéria do convite. Tecido e tinta. Era mais íntima que qualquer palavra dita no ringue. O medo de ser descartada outra vez latejava, mas a presença concreta do lenço, o cuidado delicado de devolvê-lo limpo, desmontava as defesas. No gesto de guardar o bilhete no bolso do casaco, Dolores aceitava o risco, permitindo-se sorrir. Pequeno, os ombros relaxavam pela primeira vez em muito tempo. O reencontro, agora, era promessa e não ameaça. O cheiro do perfume antigo no lenço servia como lembrete de que, apesar dos desencontros, havia uma história costurada entre as linhas dos dias. A academia, naquele mesmo horário, guardava segredos em seus cantos. Entre bancos de metal e o eco distante de socos no ringue, Vera encontrava um caderno que não deveria estar ali, o de Dolores, aberto como quem se expõe sem defesa. Cada página trazia não só passos de dança, mas também decisões renunciadas, tentativas cortadas pela metade, listas do que largar para tentar de novo. Não era busca por domínio,
era insistência no risco, como quem só respira fora do script. Vera sentia o peso daquele improviso, percebia, pela primeira vez, que para Dolores o conforto era a armadilha e a pausa, perigo. Ali, na textura das folhas riscadas, Vera via que nunca fora sobre segurança. Fechava o caderno, mas não o devolvia ao lugar. Guardava-o junto ao próprio material, um gesto pequeno e definitivo. Pela primeira vez, ela compreendia. Confiar em Dolores era aceitar que não havia final ensaiado, só o próximo passo, sempre incerto. O cheiro de tinta e papel misturava-se ao suor frio nas palmas de Vera, que mantinha o caderno junto ao peito, como quem guarda uma resposta ainda indecifrada. No dia seguinte, Vera e Dolores se encontravam na cafeteria do bairro, separadas apenas pelo calor que subia das xícaras e por uma história que nunca coubera em palavras simples. O cheiro forte de café misturava-se ao receio de uma armadilha, mas ali, ninguém se escondia atrás de títulos antigos ou troféus esquecidos. Vera tomava o risco. Revelava que improvisar não era desistir do legado, mas confiar que algo novo podia nascer do erro e da dúvida. O ritmo do salão, colheres batendo, passos sobre o piso de ladrilhos gastos, ecoava o cuidado das duas em não atropelar o silêncio, como se cada frase pudesse abrir ou fechar o que ainda restava entre elas. Dolores hesitava, o dedo desenhando círculos invisíveis na borda da xícara, até que uma escolha se impunha. Recuar seria mais seguro, mas ela entendia que Vera não oferecia garantias, apenas a própria vulnerabilidade. E então, na ausência de promessas, Dolores respondia não com palavras fáceis, mas com a coragem de uma pergunta sincera, aceitando o convite para o desconhecido. As mãos das duas permaneciam próximas, sem tocar, marcando uma trégua delicada e, talvez, o começo de outra história. O café esfriava, mas ninguém parecia se importar. O clima na academia mudava quando chegava o dia da assembleia decisiva. O ar parecia denso, cada respiração medindo distâncias. Vera, sem recorrer ao texto, expunha sua ideia diante de todos. Fundir o improviso da dança ao rigor do boxe, transformar a academia num espaço vivo, imprevisível, onde o risco não era falha, mas origem. Ela não buscava apoio nos rostos conhecidos, nem se protegia nos velhos argumentos. Colocava a folha sobre a mesa, sem olhar para trás. O gesto era ruptura. Não havia retorno possível ao modelo anterior. Comerciantes murmuravam, inseguros. A divisão se materializava nos olhares trocados, nos corpos que se retraíam ou se projetavam para frente, como num ringue invisível. No centro, Vera fixava o olhar em Dolores, não como quem exigia resposta, mas como quem oferecia território. Era nesse silêncio tenso que se revelava a confiança. Vera arriscava tudo, esperando que Dolores cruzasse a distância. O futuro da academia já não cabia em regras antigas, e o relógio de parede, obsessivamente alinhado por Vera, marcava um novo compasso, indiferente ao medo que pairava no ar. Enquanto isso, no estúdio de dança, Dolores percorria com o dedo cada anotação apertada no caderno, datas sublinhadas, rabiscos apressados, listas de renúncias que só ela compreendia. Ali estava a dança que ficou, e a que nunca ousou mostrar. A voz de Vera ecoava, não no silêncio, mas no corpo, como uma provocação que permanecia. O medo pulsava junto, insistente, cada linha nas páginas uma pequena perda já contabilizada. Mas, ao reler os improvisos anotados à margem, Dolores percebia, só fora livre quando arriscou ceder, quando deixou alguém atravessar o espaço. Fechava o caderno devagar, sentindo o peso real daquele gesto. Não era rendição, mas um salto. E, desta vez, ela permitia que o corpo antecipasse a resposta. A decisão emergia não como certeza, mas como vulnerabilidade assumida. E Dolores levantava-se, pronta para buscar Vera, o caderno apertado contra as costelas, como quem leva consigo não só o passado, mas a possibilidade de um futuro diferente. No ringue vazio, o tempo parecia suspenso, cada detalhe pesando como se o mundo se estreitasse naquele círculo de lona. O relógio, obsessivamente alinhado por Vera, era uma tentativa de preservar um controle que já escapava pelas beiradas. Entre gestos meticulosos e hesitações, surgia algo novo, o risco de confiar o improviso ao outro, o passado delas, disciplina, rivalidade, o medo de falhar diante dos outros,
pairava, mas era deslocado por uma espécie de respeito silencioso. Quando Dolores cruzava o ringue, não desafiava, oferecia o casaco ainda nos ombros. Um gesto de quem não pretende ficar, mas decide ficar mesmo assim. Vera, ao estender a mão, não pedia garantias, apenas aceitava o pacto. O toque entre elas não tinha plateia, mas carregava todo o peso do futuro incerto. Não havia promessa de vitória, só escolha de caminhar junto, mesmo sem saber o próximo passo. Dolores, ao largar o casaco nas cordas, deixava claro que não fugiria, e Vera, segurando a mão dela com firmeza, mostrava que o improviso não era concessão, mas desejo genuíno de construir algo novo. A assembleia se dispersava lentamente, deixando para trás xícaras de café frio, papéis amassados e um rumor de incerteza. Alguns comerciantes balançavam a cabeça em desaprovação, outros apenas evitavam encarar Vera, e parte dos alunos, confusos, deixavam os uniformes nos cabides como quem não sabe se volta. O preço da escolha já se fazia sentir. A reputação de Vera como guardiã da tradição era abalada, e a academia, antes fortaleza, tornava-se território de dúvida. Mas havia, também, uma leveza nos ombros de Vera, não a ausência de peso, mas a estranha liberdade de quem, pela primeira vez, não precisava saber o próximo passo. Dolores, ao lado dela, mantinha o caderno de improvisos à vista, como quem assume o risco de perder tudo, menos a chance de tentar de novo. O relógio de parede marcava um novo horário, indiferente ao tumulto do que fora decidido. No silêncio da arquibancada vazia, Vera e Dolores dividiam uma xícara de chá, o vapor subindo entre as duas como um fio tênue de trégua. O som dos socos e da música, antes rivais, agora se misturava no eco distante do prédio, e o lenço de dança, esquecido sobre o banco, já não era símbolo de perda, mas de convite. A mão de Vera, antes tensa, repousava tranquila sobre o joelho, enquanto Dolores, com um sorriso breve, observava a xícara girar entre as mãos. O silêncio entre elas já não era armadura, mas convite. Ali, no espaço entre o aço do ringue e o veludo do improviso, o legado não estava mais nas paredes ou nos troféus, mas na coragem de permitir que algo novo acontecesse. E, enquanto o tempo se rearranjava no compasso do relógio, ficava claro, às vezes, o que permanece de pé não é o que resiste, mas o que aprende a dançar entre os golpes. O vapor do chá subia entre Vera e Dolores, dissolvendo no ar o que restava do velho antagonismo. Na arquibancada vazia, a xícara passava de uma mão para outra, e o gesto, outrora formal, agora era convite. O relógio de parede, sempre testemunha silenciosa, marcava um horário estranho, desalinhado do compasso rígido diante. O som distante dos socos e da música já não competia, fundia-se em um eco tênue, quase memória. Era nesse espaço novo, entre o aço do ringue e o veludo do improviso, que a coragem de permitir o inesperado começava a se desenhar, ainda que o futuro não trouxesse garantia. O silêncio, antes armadura, tornava-se abrigo, e cada pequena pausa carregava o peso do que poderia ser construído dali em diante. Quando Vera se levantou para a assembleia final dos comerciantes, sentiu o chão menos estável sob os pés, como se o próprio prédio testasse sua disposição para o risco. O salão estava tomado por um rumor espesso, feito de olhares evitados e cadeiras raspando no assoalho. O fim da proposta de Vera ecoou pelo espaço, mas não houve confronto aberto, apenas uma ausência densa, marcada por mochilas sendo erguidas, vozes recolhidas, e passos que se afastavam em silêncio. Ninguém se levantou para brigar, ninguém ofereceu consolo. O que restava era a negativa muda, pairando entre Vera e o resto da sala como uma nuvem de papel amassado e café velho. Dolores, sentada ao lado, percebeu no rosto dos colegas que improvisar não era visto como virtude ali, mas ameaça. Vera, por sua vez, sentiu cada passo que se afastava como um furo em seu próprio nome, a reputação escorrendo para longe dos olhos. Ao encarar o reflexo da porta, viu o último aluno hesitar antes de sair, mas não voltar. O silêncio que se seguiu apagou a confiança, deixando o futuro com o cheiro agridoce do que se perde sem alarde.
Mais tarde, sozinha na sala de equipamentos da academia, Vera experimentou o atrito da fita contra o couro, cada reparo mais lento que o anterior, como se pudesse adiar o irrecuperável. O eco dos golpes do passado ainda reverberava nas paredes, mas agora o silêncio era dela, sem vozes atrás, sem rotina a seguir. Ao ajustar o relógio, o velho ritual de controle, percebeu que o tempo não esperava escolhas perfeitas. Ele se movia, com ou sem nostalgia. O ponteiro saltou, marcando uma nova hora, e Vera permitiu que a transformação a atravessasse. Aceitou, enfim, que parte do antigo ficaria só na memória, mas que o gesto de continuar era o verdadeiro legado. A sala, antes santuário intocado, tornava-se um lugar em reconstrução, onde a coragem de mudar superava a dor de perder. Descendo do banco, ela olhou para o relógio e encontrou uma paz inquieta. Nada estava garantido, mas o próximo passo pertencia a ela. Enquanto isso, no vestiário do estúdio de dança, Dolores sentava diante de objetos que carregavam histórias. Um elástico de cabelo esquecido, um tênis gasto, o caderno de coreografias e renúncias, cúmplices de derrotas e tentativa. Abrindo o caderno, ela revia o que deixará para trás, sentindo o peso do que nunca voltou. A folha marcada com renúncias não oferecia consolo, apenas um convite para não controlar mais nada. A ansiedade apertava o peito, mas Dolores não fugia, permanecia sentada, sentindo a inquietação transformar-se em outra coisa. Fechou o caderno, não por certeza, mas porque improvisar era tudo o que restava. O sorriso que ensaiou não era pleno, mas os olhos brilhavam, aceitando a companhia da dúvida. Não havia garantias, só o próximo passo. E, desta vez, ela sabia que não estava mais sozinha no improviso. O reencontro no ringue da academia começou com hesitação. Vera calculava cada gesto, os ombros rígidos, enquanto Dolores forçava um riso breve, tentando disfarçar a incerteza. O espaço, acostumado ao confronto, testava seus limites, mas também oferecia uma brecha para a confiança. Não havia roteiro, apenas a atenção silenciosa ao corpo da outra. Quando Dolores sugeriu um passo nunca ensaiado, Vera aceitou o risco e respondeu sem palavras, deixando que o contato breve das mãos no ombro, o ajuste dos quadris, dissessem aquilo que sempre ficará suspenso. A música, misturada ao eco dos socos, não cobria os erros, mas celebrava cada tentativa. O antigo espaço de disputa transformava-se em solo compartilhado, e o medo de falhar virava impulso. Ao fim da sequência, não houve sorrisos abertos, mas um olhar trocado confirmava: a parceria era real. O futuro seguia incerto, mas, no ringue, já existia um lugar só delas. De volta à assembleia, o silêncio era denso, quase palpável. Vera e Dolores não se olhavam, mas um acordo tácito se instalava entre elas, mais sólido que qualquer promessa feita em voz alta. A respiração de cada uma buscava um ritmo possível diante do impasse. O futuro da academia, da parceria, de tudo que construíram estava suspenso, mas nenhum gesto se voltava para o passado. O tempo parecia se esticar, cada segundo marcado pelo bater do relógio e pelo zunido distante das máquinas de café no corredor. Nesse quase vazio, o vínculo se revelava, sem palavras. Dolores cessava o tamborilar e, devagar, sua mão deslizava até tocar a de Vera, que não recuava. Os murmúrios se apagavam. Entre medo e esperança, compartilhavam o calor breve do contato, sustentando as próprias incertezas junta. O resultado do edital já não era o único eixo. O gesto se afirmava, carregando tudo o que significava. No ritual da arquibancada, a intimidade se revelava em detalhes. Vera segurava a xícara pelo fundo, oferecendo-a sem olhar diretamente para Dolores. O cheiro adocicado do chá substituía o amargor do café frio de antes, mas o gesto, um convite silencioso e sem pressa, carregava a memória de todas aquelas manhãs partilhadas entre batalhas e cansaços. No espaço entre as palavras, nascia uma companhia nova, sem necessidade de explicação ou defesa. Nada precisava ser corrigido. O calor do chá, mesmo morno, preenchia o intervalo da perdas. E naquele silêncio, que antes era escudo, as duas reconheciam, sem promessa nem resposta, que o futuro começava justo ali, no espaço que aprendiam a dividir. A arquibancada não era mais só testemunha do passado, virava abrigo para o que ainda podia ser construído, juntas ou não.
Ninguém observava, mas cada gesto de Vera na academia tinha a precisão de um último ritual. Durante meses, ajustar o relógio fora seu escudo contra o caos, ponteiros alinhados, controle absoluto. Agora, ela permitia ao tempo avançar sem sua supervisão. O silêncio revelava o espaço deixado pela ausência. Não havia risadas, nem discussões, apenas o tic-tac ganhando vida própria. O relógio ajustado marcava não apenas um novo turno, mas a decisão concreta de confiar no fluxo, aceitar o que fugia ao cálculo. Vera não precisava mais vigiar as horas com o mesmo fervor. O passado ainda pesava, mas agora repousava na matéria, no vidro lascado, no cheiro de suor antigo, nos bancos gasto. O futuro não prometia garantias, só a chance de recomeçar, e, ao soltar o relógio, ela soltava também o que não podia mais segurar. No estúdio de dança, Dolores dançava sozinha, sem roteiro e sem garantias. O corpo hesitando no início, depois aceitando cada desequilíbrio como parte do caminho. O frio do chão despertava uma coragem crua, que não precisava de plateia. Em vez de procurar a sequência perfeita, ela improvisava, e descobria que era nesse risco, nesse encontro com o inesperado, que se sentia mais viva. O caderno aberto no banco, com suas renúncias e rabiscos, já não ditava as regras. Cada passo improvisado era uma decisão de confiar, de entregar o controle. Quando finalmente parava, os ombros relaxados, sentia que podia depender do improviso, e também de quem aprendia a dançar junto, sem promessas. Pela primeira vez, o futuro incerto não assustava, era espaço para criar, não para temer. Tudo na academia carregava história. Cada marca no chão, cada ajuste do relógio, cada pausa ensaiada. Vera sempre acreditara que manter o ritmo era preservar o legado. Mas, diante de Dolores, entendia que controlar o tempo não evitava o imprevisto, só o adiava. No espaço entre uma frase e outra, algo mudava. O gesto de ajustar o relógio perdia importância diante do risco de abrir a porta. A tradição não se quebrava, mas se dobrava, para que coubesse mais de uma maneira de lutar. E, nesse ringue, juntas, o futuro era menos a soma de regras e mais um convite ao improviso. O que permanecia não era o medo de perder, mas o desejo de continuar, agora, lado a lado. A proposta de Vera para Dolores não vinha mais carregada de promessas de tradição inabalável. Ela sugeria que juntassem os espaços, não como era antes, sem as linhas no chão, sem o relógio mandando em tudo. A ideia era fazer do próprio jeito, misturado, mas só se Dolores quisesse. Dolores, surpresa, queria saber se era mesmo um convite, se improvisar era para valer. Precisava ser com ela na decisão, não apenas como convidada. Vera afirmava que, dessa vez, era junto. Deixaria o relógio no alto, mas girariam os ponteiros quando bem entendessem. Dolores concordava, seria parceria, mas sem manual. As mãos se encontravam no centro do ringue, hesitando por um segundo antes de apertarem firme, permanecendo unida. O gesto, simples, carregava o peso de tudo que tinham arriscado. O silêncio que se instalava entre Vera e Dolores não era vazio, era feito de tudo que se perdeu e do que, improvavelmente, podia começar ali. O abandono recente dos colegas deixará um espaço quase físico, mas também abrirá uma brecha para o improviso, para o risco partilhado. Ao dividir uma xícara, recusava a armadura do passado, nem rivais, nem seguras, apenas presentes na incerteza. O relógio marcava um novo horário, fora do compasso que Vera sempre controlou. Agora, não havia plateia, nem roteiro, só a promessa de algo que não precisava de garantias para valer. A cicatriz da escolha permanecia, havia nomes que não voltariam, olhares que se fecharam para sempre. Mas ali, naquela arquibancada, o respeito mútuo ocupava o lugar do orgulho ferido. A mão de Dolores, ao segurar a xícara, não tremia, oferecia. Vera aceitava, mesmo sabendo que, desta vez, não havia volta. O futuro era inquieto, mas compartilhado. No fundo, Vera sabia que jamais teria feito essa proposta antes de decifrar as páginas do caderno de Dolores. Por anos, acreditara que a rival buscava apenas segurança, que improvisar era ameaça ao legado. O caderno, porém, mostrará as listas de renúncias, as coreografias interrompidas, a necessidade de um espaço onde a incerteza não fosse ameaça, mas dádiva.
Só então, ao entender que Dolores precisava de desafio, não de garantias, Vera ousou abandonar a promessa de tradição inflexível. Sem essa compreensão, teria apostado tudo na rigidez e perdido o que importava. A Assembleia deixara marcas. Parte da comunidade rejeitava a mudança. Colegas e alunos haviam partido. O custo era real, a cicatriz visível. A reputação de Vera como guardiã da tradição se desfazia, e Dolores sabia que nunca teria estabilidade, apenas a promessa do improviso contínuo. Ainda assim, ao passarem a xícara entre as mãos, sem pressa, reconheciam o valor do que restava, a coragem de permitir que algo novo acontecesse, mesmo sem garantia. O relógio de parede, agora, não era mais instrumento de domínio, mas testemunha do que sobrevivia ao controle. Vera permitia que os ponteiros girassem sem interferência, aceitando que o tempo, como a dança, não se deixa capturar. Não havia mais certeza, apenas o compromisso de tentar, juntas, sem ensaio, só com coragem. E, enquanto o silêncio se acomodava entre elas, o futuro se insinuava, inquieto e aberto. Às vezes, o que permanece de pé não é o que resiste, mas o que aprende a dançar entre os golpes.